Olá, meu nome é Fábio Sanches, sou profissional de educação física, treinador de corrida, também sou corredor e neste vídeo vou dar 5 dicas para o treinamento intervalado. A primeira dica é sobre o local de treino. Para o treinamento intervalado é fundamental a gente procurar um local adequado. O local mais adequado possível seria uma pista de atletismo, mas infelizmente para a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, uma pista de atletismo não é muito acessível. Então o nosso treino intervalado será executado na rua. Esta rua deve ser uma rua segura, com pouca movimentação de veículos. Não passar por cruzamentos com outras vias, ser o mais reto possível, evitando curvas acentuadas, e quando o treino não for específico de subida, a rua deve ser plana também. Após encontrar o percurso adequado, nós devemos demarcar esse percurso. Para isso, podemos usar uma trigonométrica, mas poucas pessoas terão. Então, a gente pode marcar de uma forma bem simples também, que é usar o próprio aplicativo de GPS do celular, como o Strava, por exemplo, ou então o próprio relógio GPS. E eu vou mostrar agora para vocês como que eu faço para marcar, usando o aplicativo Strava. A gente achou um local, né? O local adequado, que será a saída e a chegada nessa árvore aqui, ó, tá vendo? Aqui. E para isso a gente vai marcar usando o Strava. Vocês podem observar aqui, tudo zerado, o tempo, o ritmo e a distância. A gente vai olhar a distância. Aqui a gente vai fazer a marcação de 200 metros. Eu vou até lá na frente um pouquinho, vou voltar para dar os 200 metros. Então, para ter 200 metros aqui, a gente tem que ver isso aqui, ó, 0.00. Para ficar 200 metros é 0.20, tá bom? Vou apertar aqui, vou sair marcando, aqui, ó, distância 0.00. Eu vou correndo até lá na frente e vou voltar um pouquinho até completar os 200 metros e mostro para vocês. Aqui tem os 200 metros, passou até um pouquinho, né? Mas é porque a gente se movimentou aqui enquanto grava. Vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, 0.21, é para ficar 0.20. E a gente pode fazer isso mais de uma vez, indo e voltando para ter certeza que tem os 200 metros. Aqui, ó, é na descida desse meio-fio aqui que dá os 200 metros, tá vendo? Então a gente vai usar sempre aqui, indo e voltando. A gente não vai ficar alterando o local, não vai ficar indo para frente e até completar o treino todo, não. A gente vai e volta no mesmo local. Beleza? Aqui aos 200 metros. A gente chegou aqui, descansa e volta para lá, entendeu? E a nossa segunda dica é sobre o cronômetro. O cronômetro irá nos garantir o controle do treinamento. Sem ele, o treino fica aleatório. Você não vai saber a velocidade que você está fazendo cada tiro, o tempo, né? Então, um cronômetro se torna fundamental para o treino intervalado. E o cronômetro é importante que seja com um relógio com botões físicos. Por que o relógio e botões físicos? Quando a gente está suado e o treino intervalado vai fazer a gente suar, a gente vai encostar na tela e não vai funcionar direito, tanto do celular quanto do relógio. Então, para isso, para a gente ter uma precisão, né, a gente precisa dos botões físicos. E por último, mesmo que você tenha um relógio com GPS, com a função de treino intervalado, você tem que programar seu treino para que seja o controle de forma manual e não automática. Porque se você deixar no automático, o seu relógio também não tem precisão. O GPS, mesmo que seja um das melhores marcas, um Garmin mais avançado, ele não vai ter uma precisão 100%, principalmente nos tiros mais curtos. Então, como a gente quer ter uma precisão maior no treinamento, marcar certinho quando a gente passa no local, você precisa fazer o controle de forma manual. Passou, apertou o botão e pronto, beleza? E a nossa terceira dica é sobre o ritmo. Um treino intervalado bem feito tem algumas características. Uma delas é que a gente vai ficar bem cansado. E a outra é que tenha pouca variação de ritmo, de um tiro para o outro, com relação ao tempo. E para que a gente consiga ter um bom controle e não variar muito de um tiro para o outro, é importante que a gente comece o treino de forma adequada, de forma certa. Se o seu treinador passou para você, por exemplo, um tiro de 200 metros para 48 segundos, você tem que começar ali 48 segundos ou então um pouquinho mais lento, 49, 50, porque se você começa muito forte, 45, 43 já era, você vai estragar, porque depois você não vai conseguir manter um bom controle, porque você vai se cansar e cansado a gente só faz o que dá para fazer. E assim vai ter uma variação grande de ritmo, você vai começar muito forte e vai terminar muito fraco. Acaba que a média do seu treino, começando muito forte, terminando muito fraco, vai ser mais lenta do que a média estabelecida, que seria de 48 segundos. E você começando ali nos 48 segundos ou um pouco mais lento, você vai conseguir encaixar com mais facilidade. Claro que vai ser difícil, o treino intervalado é difícil, não é fácil, mas você vai ter um pouco mais de facilidade para poder conseguir ficar próximo do ritmo estabelecido e ter uma variação pequena. E se você chegar na metade do treino, chegou, tá inteiro, vê que dá para aumentar um pouquinho o ritmo, aí sim, beleza, chegou na metade pro final tu vai tentando acelerar um pouco mais
que aí no final do treino você vai ter até uma média melhor e assim a gente vai avançando no treino, vai aumentando um pouco mais a intensidade. É isso. A nossa quarta dica é sobre o descanso. O descanso ele não deve ser negligenciado, pois ele é muito importante também na execução do treino intervalado. O descanso é importante porque ele mexe diretamente com a intensidade do treinamento. Então, se o seu treinador passou 1 minuto de descanso, descanse 1 minuto. Não descanse 1 minuto e 5, 1 minuto e 10. 5 segundos, 10 segundos a mais pode parecer que não é nada, que não está mexendo com o seu treino, mas está mexendo sim. Se você quiser fazer o teste, é só você diminuir 5 segundos. Diminui 5 segundos ou 10 segundos para você ver como vai ficar mais difícil a execução do treino. Então não faça o descanso de qualquer maneira. Tenha precisão também na sua marcação. A nossa quinta e última dica é sobre a execução. Aqui eu vou mostrar para vocês como nós devemos se posicionar e fazer o treino, né? Como vocês viram na dica sobre o local de treino, esta árvore aqui é nosso ponto de partida e nosso ponto de chegada. Para a execução do treino intervalado, nós não vamos posicionar exatamente do lado da árvore. A gente fica um pouco mais atrás, uns 10, 15, até uns 20 metros, da forma que a pessoa se sentir mais confortável. E daqui a gente começa a acelerar, não com velocidade total. A gente começa numa caminhada, vai acelerando até passar no local exato, já com uma velocidade boa, e aí a gente aperta o botão, tá bom? Do relógio, do cronômetro para dar o início. Vou mostrar aqui para vocês como faço. Aqui acelerei. E é importante também que você não desacelere antes do local exato. Vamos usar a árvore de novo como exemplo. Se o local exato é na árvore, você vai desacelerar só depois que você passar. Chegou na árvore, aperta o botão para informar que completou o tiro para o seu relógio, para o cronômetro e pronto, desacelera só depois, não desacelera antes. Tenta sempre apertar no local exato, tanto de saída quanto de chegada, porque 1, 2, 3 segundos num treino de tiro, principalmente os tiros mais curtos, faz bastante diferença. 3 segundos, por exemplo, num tiro de 200 metros, são 15 segundos de ritmo médio. Por exemplo, se o seu ritmo é para 4 por quilômetro num tiro de 200 metros, você passar 3 segundos mais lento, né, ele fica para 4 e 15. E caso você tenha um treinador, ele irá usar como referência o tempo dos seus tiros para poder programar seus próximos treinos. Então é mais um motivo para que a gente possa executar de forma correta para que seus treinos sejam os mais adequados possíveis. Essas foram nossas dicas para o treinamento intervalado. Espero que vocês tenham gostado, que elas sejam úteis e é isso. Bora correr, se inscreva aí no canal, deixe um joinha, tamo junto.